Boa tarde, professor. Eu sou Lucas Gabriel e eu vou falar sobre o meu trabalho. Vou iniciar executando ele, mostrando aqui as ordens de serviço. São 100, são 20 elementos que eu criei na server e ele fica gerando aleatório, tipo, repetindo aqui, tá vendo? Eu vou falar inicialmente sobre a cache, porque você sugeriu um tamanho para ela de 30 elementos. Eu preferi implementar ela com lista autoajustável, porque minha prioridade ela é variável. Então, para fazer essa prioridade variar, eu fiz o seguinte: a cada busca que você faz, eu vou mostrar aqui rápido. Eu tenho uma função aqui que lota a cache, que ela fica fazendo buscas até você ter 30 elementos na cache. Então aqui, se eu for descendo, dá pra ver o tamanho da cache variando. Aqui não variou. Por quê? É justamente o que eu tava falando agora há pouco. Ó. Aqui a gente tem o elemento 26 em algum lugar. 26 tá aqui, tá vendo? Só que o 26 foi buscado. O que acontece quando você busca um elemento que tá na cache? Ele vai mais próximo da raiz, vai mais próximo da base da cache. Para que serve isso? Quando você lota a cache, eu vou criar aqui um elemento na cache chamado ordem e descrição. A cache já estava lotada. Quando o 101 foi adicionado, ele foi adicionado no final. Só que o 64 ele foi excluído. Então, o que acontece? Os elementos que são muito buscados, a tendência deles é ser jogados aqui para essa área mais próxima da base, da raiz. Ou seja, a chance deles serem removidos é muito baixa. Porque você vai removendo sempre do final, na hora que você adiciona. Então, como isso está implementado? Eu vou aqui na cache. Ele está sendo implementado usando a lista dinâmica que eu comentei. E a lista dinâmica tá funcionando daquela forma, né? Quando um item ele é inserido no final. Mas quando ele é buscado, ele sobe, a prioridade dele sobe, entende? Então ele vai sendo jogado pro lado. Aí a remoção, eu criei aqui a remoção baseada na chave, mas não está sendo usada. A remoção está sendo só baseada na posição. Se o item está no final, ele vai ser removido, do jeito que foi removido aqui os 64. Então, além disso, nós temos aqui as exigências em relação à compressão, né? Que é quando um elemento é enviado do client para o server e o contrário, ele tem que ser comprimido, a string. Então, no caso aqui, a gente tem a criação de uma service order. Como a gente sabe, tem que ser enviado o nome e a descrição. Que a hora e a data ela é gerada na hora da criação, né? Então, aqui a gente tem o protocolo, né? O uso da classe protocolo que eu criei, que ele vai compactar o nome e a descrição, baseado no código. Então, a gente tem duas árvores de Hoffman lá no protocolo. E aí, quando você compacta, você usa a função compact da própria árvore Hoffman, que ele vai criar a árvore, né? Então, a gente inicialmente separa os caracteres do texto que você está compactando. Inclusive eu usei aqui a tabela ACE, ficou eficiente. Aí ele constrói a árvore. Quando construiu a árvore, a gente vai ter os elementos que mais aparecem, os caracteres que mais aparecem, com os binários menos os binários menores, né? No caso, quanto menos aparece, maior o binário, para justamente a compactação ser mais eficiente. Então, no caso a gente está usando o auxílio da HIP, né? Que foi a lista de prioridade, que foi implementado justamente como foi mostrado em sala. E aí, quando ele faz essa árvore, aí ele compacta, ele termina a compactação, né? Que ele vai usar a própria árvore para compactar. E aí, quando o server receber, ele vai usar a função de descompactação, né? Que é justamente você usar a mesma árvore, tanto que você recebe o código aqui da árvore, que são duas árvores. Ele vai descompactar usando de novo a mesma árvore Hoffman.
Então você vai receber o binário, a string binária, e você vai usar a árvore para converter o que era de binário para caracteres de novo. Justamente usando aquela ideia de ir para a esquerda, direita, verificar se o caractere está lá. Então, essa é a ideia. Aqui também tem o uso de compactação de inteiro para binário, mas eu só estou usando a compactação de binário mesmo. Quando eu quero compactar o inteiro, eu transformo ele em binário e envio como binário. Eu acho que é a maneira mais eficiente de compactar um inteiro, né? Aí justamente quando a gente vem no server vai ver a criação, ele vai e descompacta e usa. Do mesmo jeito que ele usaria se recebesse o nome, ele está usando aqui o protocolo descompactado, né? Então deixa eu cadastrar aqui uma ordem 4, descrição 4. Então se eu vier aqui no logger, vai estar aqui a ordem 4, se eu listar aqui também vai estar. Só que se eu vier aqui no logger do protocolo, tá aqui tudo que já foi compactado, né? Mas os últimos, tá aqui, ó. Ordem 4 compactado para binário. É isso que foi enviado pro server. E a descrição, isso que foi enviado. Aí, quando ele recebe isso daqui. Ordem 4. Ele recebe isso daqui e descompacta. E aqui ele recebe e descompacta. Aqui eu poderia ter convertido, né? Pegar desses 8 caracteres e transformado numa string, que aí ficaria muito mais leve, né? No caso, transformaria uma string de N elementos em quase, sei lá, 4, 5, 6 vezes menos. Só que eu não fiz isso para facilitar a visualização, né? Então, enfim. Aqui eu posso fazer uma alteração no 92, ordem. Ele também vai fazer a compactação, vai enviar compactado e vai descompactar na hora de usar. Da mesma forma quando você vai buscar, né? Quando você busca o elemento, você envia o ID. Então esse ID é compactado do jeito que eu falei antes, né? Que é você compactação de inteiro. E aí eu criei aqui esse verificar ocorrência, porque aqui a gente tem uma lista, né? Quantos elementos foram criados no dia 23 do 10. Se eu colocar aqui, ó, B23 do 10 2024, ele vai dizer o número de elementos. Ele está fazendo isso através do KMP, que ele está reconhecendo padrões, né? Daquela forma de você construir uma tabela de prefixo de modo que você saiba para onde você volta na hora de que você não encontra aquele padrão. Quando você não encontra aquele padrão, você volta para uma posição específica, que é definida na tabela de prefixo, que é construída de modo que define, né? E aí você busca da melhor forma, né? E aí eu estou usando isso para verificar o número de ocorrências, que não era uma exigência do projeto, mas foi uma maneira que eu encontrei de encontrar os padrões, né? Usar para encontrar os padrões. Então se eu colocar aqui PC Gamer, que aparece algumas vezes por estar repetido, ele vai mostrar o número de ocorrência de PC Gamer. 4 ocorrências. Justamente PC Gamer apareceu pouco. 4 ocorrências. Certo? Então é isso, professor. Obrigado.